e vamos falar da estruturação do ego, né? O ego a gente já sabe, é o ego, né? A gente já comentou, já conversou sobre o ego, com um dos primeiros conceitos a gente viu. Só para a gente guardar aí, o ego é o centro da consciência encarnada, né? A gente está, e eu me identifico como uma pessoa, eu tenho nome, né? Então, todos os conteúdos e vem para a consciência, vai passar por mim em o ego, o eu, a pessoa que está falando aqui. O ego também não só administra e chega, mas ele também pensa, ele também elabora, né? Ele executa também. Então, é importante a gente entender essas partes em nós, porque nós somos muito mais do que o ego, já falamos isso, né? Mas enquanto estamos aí nesse processo de evolução, nós temos essas estruturas. Então, nós vamos falar como essa estrutura vai sendo sedimentada, vai sendo organizada no processo reencarnatório. Esse é, é a aula de hoje, tá bom? O nível de consciência, como é isso se dá, né? Tudo bem? Então, vou já começar a apresentar, e aí podem ir à vontade para perguntar, né? Para interagir, e a aula vai crescendo, né? Com a participação de todos. Então, vou aí deixar a apresentação, e sempre eu vou fazer a pergunta se vocês estão visualizando. Sim. Sim? Legal, né? Então, tá aí o slide, né? O módulo é o primeiro módulo, mergulho no inconsciente, e a aula é essa, a estruturação do ego. Então, como é que se estrutura o ego aí no processo que nós chamamos de reencarnatório, reencarnação, né? Então, como é que se dá esse processo? Então, aí eu já vou começar um texto motivador, como eu já deixei no grupo, né, esse texto, tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Então, e Kardec está ali conversando sobre o assunto, né? E aí ele vai fazer uma indagação. É importante a gente fazer as indagações, as perguntas, né, profundas assim sobre o ser. Então ele diz assim: tendo em vista o espírito da criança, então o espírito da criança, né, já viveu outras encarnações, porque não se mostra desde o seu nascimento como ele é? É interessante a gente fazer essa pergunta, né? Muitos estão iniciando dentro do estudo do espiritismo em si e das doutrinas reencarnacionistas, se pegam ali, né, questionando isso, e precisam questionar. Se eu sou um espírito, né, se eu sou espírito, nem vou voltar muito lá nas outras encarnações, mas eu nessa encarnação tenho conhecimento, já tenho muitas coisas desenvolvidas, já sei falar, né? Já controlo toda a questão motora e deste corpo, sei escrever, né? Já tenho ali a questão motora, né? E a ciência chama de o engrama, né? Motor, ou seja, aquela habilidade que nós temos de escrever, né? Nós já temos isso. De falar, a gente já consegue utilizar todo esse instrumento e fonador, a gente já consegue elaborar as palavras que são símbolos. Além disso, eu consigo entender esses símbolos, né? Então, além de falar, eu também compreendo, eu elaboro, né? Então, eu tenho várias coisas desenvolvidas. Porque no momento e eu volto novamente à matéria, eu tenho que reaprender tudo aquilo que eu já sei, né? Assim, essa visão a gente tem, né? Eu vou ter que, de novo, desenvolver a questão motora, eu vou ter, de novo, aprender a falar, né? Porque ali a gente vai ver
ali o bebezinho, né, começar a emitir alguns sons, né? Então começa, e aí depois vai colocando, né, algumas vogais misturadas com as consoantes, né? E aí depois vai balbuciando algumas coisas, né? Então os pais sempre falam, aprendeu a falar, papai primeiro, né, ou mamãe, né? Às vezes a criança está pedindo só o papá, mamá, né? E aí todo esse processo, por que isso acontece? Né? É interessante. Eu não ia dar um ponto aqui, não, mas eu vou dar esse ponto agora para ouvir vocês. Né? É uma reflexão legal. Estamos aí, a gente já sabe e tem aí 99,9 espíritas aí, né? São reencarnacionistas, e já se pegou pensando nisso, né? E quando a gente volta, mas eu já não sabia falar, eu vou aprender a falar. Eu já não controlava a questão motora, vou ter novamente controlar isso. Né? Eu já tinha conhecimentos variados, e aí onde está tudo isso? Que negócio é esse? Então, como é que se entende esse processo? Né? Então, gostaria de ouvir vocês. Quem quiser falar, o Alisson já levantou a mão, então vamos ouvir o Alisson. Estão me escutando bem? Ainda está um pouco lá no fundo, assim, mas estamos te ouvindo. Para mim Só um está momento. bem picotado, viu, Alisson? Tá melhor Eu acho agora? que é melhor você tirar. Agora melhorou. Melhorou. Então, quando eu sempre tive essas indagações, até antes de eu conhecer o Espiritismo, né? E era uma pessoa muito... Eu perguntava muito, né? Eu frequentava a igreja católica e tal, e tinha essas dúvidas. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco sobre o Espiritismo, né? Sobre o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e aí eu tinha essas indagações. E aí eu cheguei à conclusão que, acredito eu, que é a misericórdia da divina providência, para que a gente consiga, através desse véu do esquecimento, né, desse tempo que nós temos de infância, né, porque a partir daí a gente começa a aprender ou a reaprender coisas boas, né? E por isso da importância da educação dos pais, né, para com os filhos, dessa influência, porque a criança ela tem aquela inocência, né? Tem aquela questão, entre aspas, né, angelical, que não tem aquela malícia. Então, eu acho que essa questão é uma questão que é uma misericórdia divina, entendeu? Para conosco, para que a gente possa evoluir mais rápido. Eu acreditava que era isso, entendeu? E aí, com os estudos, né, com algumas leituras que eu fiz, eu acabei entendendo que era dessa forma. Legal, observação, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa antes da gente prosseguir? E a gente só está esquentando. Legal. Então, eu vou passar os demais slides. A observação do Alisson foi muito legal, né? Ele teve o entendimento aí da misericórdia divina, de recomeçar, toda essa inocência, né? Tudo que a gente for analisar nas questões naturais, né, a gente deve observar sempre um olhar mais profundo. Quando a gente não consegue entender, a gente não desiste daquilo. A gente vai ali procurando entendimento, porque a sabedoria do que a gente chama Deus, né? E a gente vai conversar muito isso lá na frente, sobre esses arquétipos, a gente vai colocando, mas vou colocar a figura de Deus. A sabedoria é muito, muito, muito superior à sabedoria humana. Isso é claro para nós, né? Isso é claro. Então, a natureza, eu vou usar o termo que a ciência gosta de usar, né? A natureza nos desafia.
Então, a gente precisa compreender, tá bom? E tudo que a gente for observar. Então, vamos lá, com calma, né? E depois dessa indagação, né, de Kardec ali, depois ele vai entrar em outros assuntos, enfim. Vamos trazer mais uma outra observação antes de entrar no assunto. Estou trazendo aqui só os temas, só relembrando alguns aspectos importantes para a gente depois entrar no assunto. E há uma questão, né, que Kardec vai fazer para essas mentes maiores, né, que está ali nos orientando. Então, Kardec pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? Ele usa a palavra alma, né? Vai usar espírito também, a gente precisa entender, né? A alma é algo estruturado, né? Então, quando a gente diz assim, e a alma é um espírito encarnado, não é dizer só ir no corpo físico, tá bom? A alma é um espírito com a sua estrutura. É um espírito e usa a matéria para se manifestar. Do outro lado da vida, Luiz, eu posso dizer também, existe alma? Sim, né? Existe alma. Existem espíritos ainda ligados a uma estrutura, então é uma alma. Então, ele está dizendo para nós, em que momento essa estrutura, nós chamamos de alma, e para o nosso entendimento psicológico, é o self, na sua estrutura, com as suas divisões, com as suas instâncias, né, se une ao corpo. Em que momento? E a gente, como bons espíritas estudiosos, a gente sabe a resposta, mas eu estou trazendo aí para a gente lembrar, né, aspectos mais profundos. Então, ele diz que na união começa. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, deixa ali para nós, não vai entrar em muitas minudências, Luiz, mas antes da concepção, a gente já tem informação e há ligações magnéticas ali com os pais, não. Ele está falando de mais objetividade, com a matéria em si, é na concepção, e vai se completar na ocasião do nascimento. Algumas coisas vai maturar depois, mas quando nasce, está completa essa união, tá bom? Então, só para a gente ir guardando aí. E o ego nessa história, Luiz? Vamos entrar no assunto. Vamos mais um pouquinho aqui, só essas três, antes da gente entrar no assunto. Então, trouxe uma questão também, está no Livro dos Espíritos, peguei parte da resposta a essa questão aqui, 361, onde essas mentes, irmãs e irmãos maiores aí, né, já desprendidos desse processo que a gente está aí, eles vão nos orientar. Então, ele nos diz assim, e quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. Vamos guardar muito bem isso aí, a gente vai falar do ego, e aí a gente precisa guardar algumas coisas. Então, o espírito é o que mesmo? É o self, Luiz, é a totalidade, é tudo. Quando a gente fala espírito, é todo o campo de inteligência. E aí a gente pode colocar os nomes que a gente quiser. Inteligência intelectual, inteligência moral, e aí vai dando os nomes que quiser, emocional, mas todo o campo de inteligência é o espírito, e nós chamamos aí dentro da psicologia de si mesmo, um si mesmo maior, e é o self. E o homem, ele está dizendo, vamos colocar aí como ego, uma pessoa, personalidade, tá bom? Então, quanto mais puro é o espírito, mais o homem, ou o ego, é propenso ao bem. Então, por quê? Porque o ego, ele é uma criação do self. Ele sai daí do espírito. É uma estrutura que sai daí. Então, se ele saiu do todo, e o todo está com mais luz, ele vai ter mais luz. Se o todo não tem luz, ele também não vai ter luz. Ele é filho do self. O ego é filho do self. No nosso caso, a gente chama de servo, porque ainda a gente não se vê como filho, a gente não se vê como herdeiro. A gente faz muita coisa
e a gente não entende que o que a gente está fazendo é exatamente para o todo, né? Então, a gente serve a esse todo, mas, ao mesmo tempo, a gente herda dele, por isso a gente é filho, né? Essa linguagem simbólica, né, da psicologia espírita, tá bom? Tudo bem. Antes de olhar esse bebezinho lindo e a gente começar a entrar em algumas questões, vamos dar um ponto de novo, né? Então, nós estamos aí, não vamos esquecer a estruturação do ego, do ego. Até aí, tudo bem, pessoal? Então, como se dá o processo de estruturação do ego? A partir da concepção. Bem? Tem ego antes, Luiz? Tem, mas já está formado. Agora vai formar um outro. Ele antes lá vai se misturar ao todo e vai sair outro. E aí, como se dá esse processo? Quando se dá, melhor falando, né? Quando se dá? Na concepção. Concepção e, Luiz, né? Aí a ciência vai trazer a questão da fecundação aí, né? Lá, né, o óvulo, né, o espermatozoide vai formar lá uma célula, uma célula só, né, vamos colocar assim, né, um ovo ali, e chama de zigoto, né, e ali tem todo um processo de multiplicação, e aí vai formar, né, tem todo um processo. Então, quando se dá isso? Nesse processo de fecundação, de concepção. Ali já começa a formar a estrutura que nós estamos chamando aí de ego e outras, não vamos entrar nas outras, mas o ego, sim, ali já começa. Por que é importante a gente saber isso? Porque o ego, ele é o administrador temporário do todo, né? Então, ele vai administrar. E aí é importante, porque a partir ali da gestação, tudo e esse ser, sentir, já vai estruturando, né? Vai chegar um momento e aí já vai estar estruturado, né? A questão da audição ali, né? Do sistema auditivo e outros mais, já vai ouvir, não é? Por isso é bom a gente já entender isso. Às vezes eu falo algo, mas sinto outra coisa. O E e o ego, e o C, informação, vai perceber. Eu falo ou eu sinto? Eu sinto. Vamos prestar atenção. A gente sente, tá bom? Então, isso é realidade. Eu falo são sons. E esses sons, esses símbolos, o importante é ele estar revestido, tá bom? Então, a gente vai perceber isso. O bebê, quando a gente estiver falando lá, às vezes ele não compreende a questão abstrata ainda do ego ali, informação. Mas ele vai sentir, ele vai perceber os valores que estão vindo, né? As entonações, as ligações energéticas ali dos sentimentos, ele vai perceber isso, né? Não precisa estar percebendo a expressão do que eu estou falando, mas a energia que está vindo ali, ele está decodificando aqui. Tudo bem, então podemos entrar no assunto aí? Vamos lá. Fazendo essas ressalvas, né? O assunto é complexo, como tudo aí na questão da alma, não tem nada simples. É complexo, mas não é complicado, como diria, né, a benfeitora, né? Olha, eu coloquei a imagem de um bebê, poderia pôr várias, né? Mas aí, na hora, fiquei olhando, e escolhi uma, né? Achei muito fofinho todas, né? Mas tive que escolher uma, né? Então, olhando esse bebê aqui, a gente consegue, em seus olhos, né? Que são a energia ali, as suas expressões, todo, a gente consegue observar alguma tendência nessa fase aí, tendências negativas, né? Vamos verificar isso. Nessa fase, Luiz, em outras a gente vai perceber, mas nessa fase poderia até diminuir mais aí os meses, né? O bebezinho, o recém-nascido, a gente consegue? É muito difícil, a gente não vai conseguir, a gente não tem essa habilidade para perceber. A gente vai olhar essa fofurinha e vai nos encantar.
Então, vamos devagarzinho aí. Vou trazer a palavra da Carol Pearson. Já trouxe já essa passagem, mas vou trazer de novo para a gente entender. Ela está falando aqui do bebezinho. Então, quando ela diz aqui para nós, quando chegamos ao mundo, e olhando no olhar psicológico, quem chega ao mundo é o ser espiritual, só, e aí vai estruturar. Então, quando a gente chega ao mundo, somos pequenos, frágeis e indefesos. Temos pouco ou nenhum controle sobre o nosso ambiente. Apenas a capacidade de chorar de dor ou de inspirar amor e cuidados, a nossa aparência é graciosa, vulnerável e inocente. Não é assim o bebezinho? Então, a gente chega ao mundo, todos nós, falando de espírito no nosso nível evolutivo. Aí, nas leis que regulam o mundo de provas e expiações. Os espíritos se encarnam, ou seja, o self se liga à matéria, estrutura um centro da sua consciência, e esse centro é o E, com o seu arcabouço físico, ele inspira amor, não inspira? Nos desperta a afabilidade, a doçura, a gente olha, desperta isso em nós. E, ao mesmo tempo, nos chama para o cuidado, né? Porque é gracioso, mas é vulnerável, né? É frágil. E a gente vê uma inocência. É isso, e desperta essa imagem do bebê. Bem, vou dar mais uma passagem para ouvir vocês. As crianças, agora trazendo do livro dos Espíritos, né? Estou aí mesclando algumas coisas. Então, nos diz assim, as crianças são seres que Deus envia a novas existências. Dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, de maus inclinações, obre-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência e da inocência, né? Então, vamos dar um ponto aqui. Mas por que as leis fazem isso? Aí o Alisson... Opa, deu uma queda aqui. Voltei. Né? Deu uma queda. O Alisson ali, nas suas observações, falou, não, dá essa aparência, esse recomeço dessa forma, para a gente ter mais chances de vencer, de mudar. Né? Ele fez essa observação. Alguém gostaria de fazer outras colocações? Por que a gente vem dessa forma? É todos os bebês, pessoal, todos os bebês, tá bom? Estou falando de bebê, não estou falando de criança, né? Falando de bebê, bebezinho, recém-nascido, tá bom? Cristina? Boa noite a todos. Boa noite. Luiz, tem que vir assim. Porque se não vier com toda essa inocência, com toda essa pureza e esse sorriso, se o espírito fosse chegar como ele é mesmo, como ele era, vamos dizer assim, que mãe que vai querer ter aquele filho? Imagina, ela olhar aquele espírito e lembrar de tantas outras coisas, então ele tem que vir assim. Ele pode ter sido um espírito, pode ter sido, eu vou ser bem, como é que fala? Exagerar. Pode ter sido um marginal, um assassino que reencarnou. A mãe vai se encantar com aquela criança. Então, ela vai ajudar esse espírito a fazer toda a sua caminhada evolutiva. Inclusive, chega a um ponto que a criança, ela é egocêntrica, mas isso é sobrevivência. Ela precisa sobreviver através desse, isso daí eu que acho, através desse egocentrismo. Porque a gente se encanta com a criança, precisa ser assim. A sabedoria divina é fantástica. Faz de tudo para que aquele ser possa chegar, ser amado, querido, fazer toda a sua trajetória evolutiva e aí ir em frente na sua vida. É o que eu acho, é o que eu penso. Legal. Então, antes de passar por Valmir, Cristina trouxe um aspecto eles irão tutelar, né? Eles irão cuidar, né? E não do ser em si. Então, essa aparência,
essa estruturação de um ego inocente e ainda não tem conhecimento, todo aquele processo, uma luz e sai dali, para ajudar no processo de acolhimento dos pais ou de quem esteja tutelando ele ser, né? Um aspecto interessante. Agora vamos ouvir Valmir. Eu estou como Nivaldo, mas é o Valmir, tá? Eu te vi. Não tem problema. Eu basicamente ia falar a mesma coisa que a Cristina e ter um pouco do Alisson, né? Que é uma nova oportunidade que o Espírito vem. E vem nessa coisinha linda, senão você vai degolar ele. Se for um Espírito, né, que você já tem, e nem a Cristina, se ela me permite voltar nesse assunto, no caso que ela contou da outra vez, é um pouco isso também. Eu acredito que tenha mais coisas do que isso, né? Então, até a própria mãe da gente, eu também quis bater a cabeça da minha mãe na parede, quer dizer, vem na figura de mãe, porque a gente tem que amar aquele ser, a gente veio para isso, né? E nem sempre aquela mãe que a gente coloca, é a mãe, o pai, como uma coisa. Pode até ser, né, que eles virem toda esse ídolo, né? Mas é um espírito que a gente veio para trabalhar e nem necessariamente não é mãe, né? Vai saber o que foi, né? E a gente não sabe. Então, era mais ou menos isso que eu ia falar, mais ou menos o que o Alisson pensou, que a Cristina é um mesclo disso, mas eu acho que vai muito além aí, eu acho que você vai nos revelar coisas. Legal, legal. Então, a Cléria também levantou a mão antes de passar para a Cléria, né? Vamos olhar o ego. A gente está falando da estrutura, né? Então, ali no bebê, eu falei, ele começa a estruturar desde a concepção, né? Então, nasceu, aí tem um bebezinho recém-nascido, a gente sabe que tem uma estrutura ali, que é o centro da consciência, tá bom? Então, esse centro da consciência, a gente percebe muita luz, né? E quando olha para nós, tem todo aquele campo de energia, né? Então, não é só que a gente vai ver o biológico vai ajudar. As células do corpo físico, da questão espiritual, né? Elas estão em formação, em processos ali de organização. Por isso que eu passei lá para pesquisar. E no físico, esses dois processos, existe mais, mas a ciência só identificou até o momento esses dois, de mielinização. A mielina é uma camada em pesquisou, né? Tem um neurônio, se tiver alguém da área aí, vai chocar, mas eu vou colocar minhas palavras para facilitar. Então, tem o neurônio, tem o rabinho do neurônio, é o axônio, onde passa lá o impulso, né? Vamos chamar o potencial de ação, impulso nervoso, a questão da energia, vou colocar assim. E aí, essa capinha, e vai revestir ali o axônio, ela vai ajudar no processo de velocidade de passar essa informação. Então, ali ela vai repelir, ela chega ali, vai repelindo, então ela vai ser mais rápida, né? Então, ali na questão, está sendo formado isso e vai finalizar na parte do osso pré-frontal, como eu falei para vocês para pesquisar, porque é a última parte do nosso encéfalo e vai fazer essa mielinização lá por volta, alguns falam 22, 25 anos, né? Enfim, mas depois dos 20, né? Vai fazer essa parte aí e vai tornar mais eficiente o processo de controle, né? E também a poda sináptica, né? Sinapses, as conexões. E quando a criança vem ali o mesmo número de neurônios que a gente tem o adulto, né? Aí diz aí as pesquisas, 86 bilhões, né, de neurônios. E as conexões são infinitas aí, nem vou chutar aí, mas são infinitas. Então, na criança isso é muito, 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 muito. Depois a gente vai, mais para frente, entender e as coisas vão começar a podar e vai ter mais eficiência na questão do raciocínio. Isso eu estou falando do físico. Mas na questão mental, na questão espiritual, tem algo diferente também.
O ego ali está estruturando e está aparecendo muita luz nesse ego. Será que é dele já? Será que é a providência, como a gente chama divina, e faz aquilo ser assim para facilitar? Ou aquilo é do próprio ser, a providência divina tira ali das entranhas e mostra como o ser deve se apresentar ao mundo, né? E vamos pensar nisso. Vamos deixar a Léria falar agora. Então, uma coisa só que me ocorreu, né? Tudo bem, eu acho que para os pais que vão receber essa criança, é extremamente importante para que haja a aceitação. Mas também existe uma oportunidade muito grande, porque para o espírito renascente, ele vai ter uma nova oportunidade de criar novas, nessa formação do ego, vamos dizer, do novo ego, vamos dizer assim, vai ter uma nova oportunidade. E esse esquecimento, ele é providencial, porque vai existir, claro, já existe intrinsecamente algumas tendências, porém, quando ela não se expressa de uma forma muito clara, existe a maior possibilidade de você abrir esse leque. Legal, legal. Muito bom. A aula está ficando legal, viu? São estudiosos da alma. Vou continuar. Vamos lá. Nem chegamos na adolescência ainda. Ixi, vai dar trabalho, viu? Quando chegar na adolescência. Estamos aqui no bebezinho, né? Então, legal a observação aqui do Livro dos Espíritos, né? Então, vou trazer agora o bebê, já entendemos. Agora vamos entrar numa fase ali. O bebezinho, né? A gente lembra, e toda essa questão motora vai vindo, né? Normalmente, às vezes, tem bebê, né, 9 meses, um ano e pouquinho, né? Eles já começam a andar, não é? Começa ali a sentar, primeiro vai pegando firmeza no pescoço, né? Vai tendo essas conexões para manter o pescocinho, né? E aí depois vai a questão de rolar, né? Então tem que tomar ele cuidado, com meses ali ele já começa a rolar, né? E aí vai desenvolvendo. Eu estou falando isso. A coisa vai desenvolvendo, né? Vai tendo ego, vai tendo mais, vai conhecendo o equipamento, né? Vai tendo mais maleabilidade. Depois vai engatinhar, tem outros que nem engatinha, já é correr. Então vai indo. Então o desenvolvimento motor primeiro fica nítido. Da fala também, porque a fala também é questão motora. Vai tomando posse do organismo que recebeu. Às vezes vai balbuciando ali, como eu falei, né? Vai falando ali, né? Vai colocando ali, depois vai balbuciando, mamá, mamá, papá, e aí vai indo algumas coisas, né? E aí depois vai falando algumas frases já, algumas palavras, não é? Então vai indo, pouca hora, pronto, não para de falar mais, né? Então vai indo. Aí chegamos na infância e vamos conversar um pouquinho agora nesse desenvolvimento consciencial do ego na infância. No bebê, a gente já entende, no bebê não dá para ver muitas tendências, depois vai aparecendo um pouquinho, né? Mas na infância nós vamos ver muitas, né? E aí a benfeitora vai trazendo uma informação aqui para nós, ela diz, na infância se fixam em profundidade os acontecimentos. As impressões de aceitação como de rejeição se lhes cumprirão em profundidade. Vou deixar vocês comentarem, mas quero trazer uma outra observação, fazendo essa mescla com o Livro dos Espíritos. Então, ele nos diz, a espiritualidade amiga, diz assim para nós, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento. Nessa fase, esse lhes pode reformar os caráteres, o caráter, né? E
reprimir os maus pendores. Vamos entender. Então, a benfeitora diz que na infância se fixa em profundidade do acontecimento, as impressões de aceitação e rejeição, dois processos e o ego vai desenvolver, e a gente já vai falar, e a espiritualidade está nos dizendo também, né, para a espiritualidade, aqueles irmãos da codificação, né, e vai trazendo, e diz, a benfeitora também estava lá, né, entre eles. Então, está dizendo, e para nós, durante esse período é mais acessível as impressões. Então, a gente pode reformar alguns pontos do caráter, e também, quando fala reprimir, não vamos traduzir ao pé da letra de impedir aquilo de manifestar, mas reprimir é trabalhar os maus pendores, é elaborar aquilo, não deixar aquilo fluir, não deixar aquilo extravasar, é ir podando e trabalhando essas questões. Então, vamos ir com calma, né? Agora chegamos na infância. Agora a gente está enxergando muita coisa já do ser, do ego, e está sendo estruturado ali. Na infância, isso começa a ficar mais claro, Luiz, começa a ficar mais claro as inclinações daquele ser está ali naquele corpo, e o ego está sendo formado, e essas manifestações vêm através do ego. Como não tem muito filtro, ele vai passar aquilo e vai se manifestar de forma mais clara. Alisson, e depois não é o Enivaldo, né? O Alisson primeiro. Então, Luiz, minha pergunta seria sobre essas impressões, né? Porque, assim, na infância, às vezes a criança pode ter tido uma infância não muito boa, né? Com relação aos pais, na escola, mas, às vezes, aquele espírito, mesmo com essas más impressões que ele teve, ele consegue vencer as suas más tendências. E aí ele luta para ser um homem de bem, para ser um ser, né, que faça as coisas corretas. E, em contrapartida, também tem aqueles que, mesmo tendo uma boa educação na escola, né, tendo boas impressões dentro de casa, às vezes acabam escolhendo o caminho, né, caminhos mais tortuosos do crime, da vida mais fácil. Então, a minha pergunta é, será que aquele espírito, ele às vezes as impressões que ele recebe não são 100% que possa influenciá-lo de uma forma positiva ou negativa? Vamos antes de passar para o Valmir, dois pontos interessantes. Um é o espírito, o ser essencial, o self, e vai estruturar um ego. Está estruturando esse ego, e o ego vai herdar do todo, né? Se o todo é muito puro, tem muita luz, já tem muita coisa envolvida, o ego também vai absorver isso. Se o todo não, tem muita escuridão, tem pouca luz, o ego também vai absorver isso, né? Então, esse é o ponto. O meio vai influenciar esse ser? Sim, o meio vai influenciar. Como o Alisson colocou, mas tem ser, e o meio é negativo, no sentido assim de más impressões, e esse ser não se deixa levar. Então, o que aconteceu aí? Esse ser já tinha muitas virtudes trabalhadas dentro dele, e aí há muita firmeza no espírito dele, ele não se deixou influenciar pelo meio, mas o meio influencia eles que se deixam influenciar. Agora, tem outros, e tem muitas coisas para ser trabalhada no espírito, então o espírito está ali, o ego, muitas inclinações, o meio é bom, os pais têm muita educação moral e tudo, tem muitos exemplos, e mesmo assim não influenciou ele. Então a gente não pode confundir. O meio influencia quando se deixa influenciar. Por isso que a gente precisa sempre estar semeando boa semente. Isso não é dizer que aquela semente vai vingar, vai nascer, vai crescer naquele momento.
mas aquilo não se perdeu, porque aquilo está sendo registrado no inconsciente profundo. Primeiro vai ser no inconsciente pessoal, não é? Consciente dessa vida, e aquilo vai depois emergir para a vida espiritual daquele ser. Então, nada é perdido. Pode ser que eu não olhe nessa, mas em outras alguém vai colher. Lembra que eu falei? O semeador sai a semear. O ambiente, se eu sou pai, se eu sou um tutor, se eu sou um irmão, eu preciso influenciar ele para coisas boas. Ah, Luiz, mas ele não seguiu nessa. Mas a sua semente não foi perdida, você jogou. Uma hora aquilo vai vingar. O que a espiritualidade está dizendo para nós? E nessa fase é mais fácil o ego assimilar, porque ainda não desenvolveu algumas coisas, ele vai desenvolver. Então, ele está mais acessível a essas impressões, sem questionar muito, sem indagar. Quais são essas coisas? Oi? Quais são essas coisas que você se refere? A gente vai chegar, né? A gente está conversando aí, né? Exatamente uma dessas é o que você fez agora. Você antecipou, você conversou comigo e você já está elaborando algo lá na frente, você já está predizendo, elaborando. A criança não tem isso. A criança não tem isso desenvolvido ainda nessa fase. Quando fala criança, o ego. Porque áreas aí do córtex pré-frontal não estão desenvolvidas para ela possa antecipar, predizer, questionar, né, colocar os seus argumentos e tudo isso não está ainda. Então, ela absorve melhor, entendeu? Podemos dizer, então, que eu sou uma criança mais crescida, né? Não, você já não é mais criança, né? Você já está numa fase adulta. Estou brincando, modo de falar, estou brincando. Não, eu sei, eu estou te entendendo. Mas para quem ouvir depois, entender. O ego, que já está formado em você, ele não vai mudar a sua estrutura mais. Ele vai moldar agora aos poucos. O que já foi estruturado está aí. Daí para frente, a reforma vai ser mais trabalhosa. Ele vai exigir vontade, esforço, determinação. Uma criança vai exigir isso, Luiz? Sim, mas não tanto. Por isso é mais fácil ela se impressionar nessa fase e as conexões neurais se formarem ali, essas podas, né? Essas podas é o E neural, como eu coloquei. As conexões, ela dá mais atenção. E aí, se as minhas impressões forem boas, ele vai dar atenção a aquilo vai se firmar. Quando o ego estiver formado, aquilo vai ficar mais fácil dela lidar. Mas, normalmente, a gente sabe que nós somos indisciplinados, então é muito difícil isso. Mas as leis vai facilitar. Se a gente vai absorver e aproveitar, é com a gente. Valmir? Praticamente vocês falaram tudo e é o que eu já tinha praticamente ideia na minha cabeça, né? O que eu quero depois que você fale, né, que a gente na escola ouve, não sei se é mito, né, dos 7, 14, 21, você falou alguma coisa dos 21, então não sei se tem, a gente ouviu, agora veio na minha recordação, até os 7 anos, depois dos 14, né, se isso faz parte da estruturação do ego, né? E também, né, às vezes, o nosso self vem para reencarna, para resgatar coisas vamos ver se eu me explico. Ele já está com um certo nível de como é que fala, de purificação do self, né? Só que ele vem para resgatar uma coisa que faltava lá. Então ele vem com muitas deficiências, né? Porque há necessidade de passar, não que ele já não tenha, né, no todo dele, né? E eu acho que os pais que vão influenciar um pouco, mas não é determinante, né? Como você falou, depende muito do que está no self que ele viveu, né? Que ele precisa viver também, né? Não sei se eu já estou falando besteira, mas a gente fala assim, a criança, mas a gente pode se desvirtuar a qualquer momento, a qualquer idade, né? Depende do que está bem estruturado, que está bem, né, resolvido no nosso ego, na nossa consciência, no superconsciente, né?
se a gente vai aproveitar aquilo que já estava no preconceito, firmar. Não sei se eu estou usando as palavras certas, mas eu acho que está dando para entender, né? Então, eu já vi casos que, quando eu tive problema com meu filho mais velho, e uma pessoa me falou, olha, porque aí que a gente faz, pai, onde eu errei, né? Faz aquela frase dramática, onde foi que eu errei, né? A gente não erra nada, nós estamos só auxiliando o outro espírito, né, que a gente trouxe para esse mundo. A gente não tem a responsabilidade. A nós que cada um tenha sobre nós que temos essa responsabilidade. Mas a gente acaba, né, fazendo essa pergunta aí, e essa pessoa falou para mim, olha, meu filho tem 36 anos, é um advogado renomado, e hoje ele é drogado, desfez a família, os filhos, está largado. Então, quer dizer, como é que você fala, né? Uma pessoa que já está nesse nível, né? Então, eu acho que, embora a gente esteja falando na criança, no adolescente, né? Da criança ainda como criança, né? Vamos, que a gente já vai se aprofundando aí, né? Mas o que eu quero dizer... Eu quero dizer o que eu quis dizer. Mas eu entendi tudo e E a gente entendeu também. Mas é isso mesmo, Valmir. Você falou uma coisa, o meio, ele não é determinante, ele influencia muito, né? Então, por isso, a gente deve fazer a nossa parte. A gente deve influenciar com as boas ações, com os exemplos, né? Não só o que fala. Lembra que eu falei? Na questão, não é o mais importante o que fala, mas o que a gente faz enquanto sentimento, valores. Isso o espírito capta melhor. Então, tudo é calculado, né? A gente sabe disso. A gente está estudando a questão do ego, a estruturação daquele ego, o meio, as pessoas que ele vai conviver, as situações que vai acontecer, tudo calculado. Só que há liberdade de quem vai estar ali, não é? Às vezes o pai sabe das necessidades, a mãe, tio, todo mundo ali, mas na hora acaba falhando em alguns pontos. Como ele também se mergulhou ali, se preparou, acaba falhando. Não é? E foi tudo ao lado, vai dar tudo certo? Não, mas tudo foi planejado. O planejado não é o realizado, né? A gente planeja para ficar mais fácil, mas aí abre a cada um viver aquilo que planejou. E às vezes a gente não vive, né? Às vezes não, muitas vezes. Tá com a mão levantada de novo, Valmir? É falar alguma coisa ou não? Ou foi só? É só um complemento, que às vezes o espírito que vem reencarnado, ele é mais evoluído que do pai e da mãe. Isso tem muitos casos, né? E né? O próprio espírito do filho, ele fica chocado com o que ele vê dos pais, né? Então, tem essa parte aí também, né? Com certeza. Nós estamos falando aí de estruturação de egos, né? De consciência. E, com certeza. A gente já está pondo o carro na frente dos bois, né? Vamos deixar a Elianete falar agora, né? Ela levantou a mão também. Eu já ouvi, Luiz, não sei se essa informação procede, que até os 9 anos é o melhor período para os ensinamentos, para os exemplos para uma criança. Depois dos 9 anos é só complemento. Então, eu queria saber se essa informação procede, enfim. O que você acha de tudo isso? Vamos olhar o todo, né? A gente não pode olhar só um ponto. Está aí a questão biológica e essa mielinização, essa poda, né? Isso acontece desde que a gente nasce, vai indo e vai se finalizar ali por volta dos 25 anos. Vou colocar aí a observação mais rotineira, até 25, né? Tem períodos, isso intensifica. Lógico, quando vai fazer uma transição ali de criança para o pré-adolescente, a gente já vai entrar, a adolescência, a coisa vai se intensificar, vai ficar mais difícil o processo de convencimento,
No convencimento, estou falando de palavras, não. Né? Mas o adolescente ali, o ego já está sendo estruturado, ele observa além as atitudes, como é que eu vou educar se eu não dou exemplo? E aí começa os questionamentos, começa as defesas do próprio ego, que a gente vai estudar os mecanismos de defesa, de não querer fazer, aí vai achar as defesas, as desculpas, mas fulano não faz, o filho de ciclano faz isso, e aí vai ter o subterfúgio. Então, eu diria assim, né, até a idade vai depender muito da maturidade. A gente não pode falar até tal idade, porque vai depender daquilo que está sendo estruturado. Tem selfies, tem espíritos, e o ego vai estruturar, e ali com 9 anos tem uma maturidade tremenda. Tem outros que 9 anos ainda está ali dormindo, está um pouco infantilizado, né? Então, eu não bateria assim um martelo. Eu diria assim, para a gente ter uma noção, e até os 11 anos seria uma idade boa para a gente conversar, né? Lógico, e aí a gente não pode bater o martelo, como eu estou falando. Dali em diante, a coisa começa a ficar mais trabalhoso, né? Mas é isso, a gente tem que entender o quê? E o ego está sendo estruturado. E vai chegar um momento que a estrutura, nessa encarnação, e poderia chegar, vai chegar. E aí a gente vai perceber isso na fase adulta. Dali em diante, o processo fica mais difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Podemos continuar? Só um ponto, tem a questão do livre-arbítrio do espírito também, né? Do livre-arbítrio, da maturidade do espírito, tem essas duas questões também, né? Mas o livre-arbítrio, né? A gente pode, por exemplo, um bebezinho vai ter? Não é? Todo mundo concorda. O livre-arbítrio está ligado à liberdade. Quando eu tenho a liberdade de pensar, de elaborar, de ter conhecimento de causa, eu tenho a liberdade de agir. Então, liberdade, eu preciso ter essa liberdade, primeiro, do pensar, do reflexionar sobre aquilo, do entender, aí eu ajo. A criança, em determinado momento, estou falando de criança, né, pessoal? Bem criança, vamos botar de 0 aos 2 anos, depois 3, 4, depois ela vai começando a entender algumas coisas. Primeiro, ela vai começando a entender algumas regras. Não pode isso, e aí ela não vai entender, não pode. Depois ela vai questionar, não é? Ela vai questionar, mas por que eu não posso fazer? Aí é a hora dos educadores explicar, ela já tem condição de entender. Quando ela começa a questionar, e ela precisa compreender o porquê das ações dela. E aí, a partir desse momento, o ego, ele já entra nisso e a Elianete falou, já entra na escolha. Ela já começa a entender. Isso para as leis espirituais, pessoal. Porque nas leis dos homens aí, ela não vai responder, né? Sabe? Nas leis espirituais, ela já tem condição de entender. Quando a criança começa, pode prestar atenção, isso é ego. Vamos olhar a imagem ali, o corpo físico. Quando ela começa a questionar, e a gente começa a explicar, e ela começa a relacionar uma coisinha com a outra, não precisa compreender tudo. Isso já demonstra uma maturidade espiritual. E aí ela vai usar o subterfúgio já. Porque se ela não quiser fazer, ela sabe os pontos fracos que eles estão educando. Não sabe, não? Ela sabe como fazer a manha, ela sabe como ali chegar onde ela quer. Sabe. Não sabe, né? Sabe. Porque são espíritos afins ali, né? Tem ligações. Então, como o Valmir falou, tem espíritos muito evoluídos, estão ali? Tem. Tem espíritos muito intelectualizados, mas com uma baixa moralidade? Tem muito. Tem espíritos que têm um poder de convencimento muito grande no campo intelectual, mas moralmente é muito baixo? Tem. E esses espíritos com poder intelectual muito grande, eles vão convencer os pais, eles vão saber como dar a volta
nos educadores. E, às vezes, os educadores vão também falhar no seu processo, não quero entrar muito nesse campo da educação, mas vai falhar por erro. É cômodo. Ele não quer se desgastar. E aí terceiriza isso para o mundo, para a escola, para outro, para não sei quem. Aquela mentalidade que alguém vai fazer. Uma hora você vai aprender, mas vai aprender como se ninguém ensina. Então, ensinar precisa de esforço, de vontade. E a maioria, já fazendo uma crítica construtiva, né? A maioria dos pais, das mães, né, dos educadores, estão terceirizando isso, pessoal. E aí a nossa sociedade está desse jeito. Ninguém quer educar mais. O educar dá trabalho, a gente tem que sentar, tem que conversar, o outro vai falar, a gente tem que falar, e a gente tem que tomar decisões. O ser está ali, o órtex dele ainda não está pronto para tomar decisões pautadas mesmo, mas o meu está. E eu preciso tomar decisão, não posso deixar a criança dirigir a minha casa. Quem dirige é os educadores. A criança vai tomar decisões, a gente vai ensinar ela a fazer isso. Já as consequências, às vezes ela vai perceber já as consequências, enfim. Vou parar isso, senão a gente começa e... vou compartilhar, estamos aí na infância até agora, falando do ego. Então, o ego, nessa parte aqui, não está totalmente formado, né? Não está totalmente formado. Como a espiritualidade nos alertou, é a idade propícia para reformar o caráter por ego. E ainda é o órtex pré-frontal e é o campo executivo, onde tem o controle, e aí consegue projetar isso futuro, questionar, um monte de coisa, não está totalmente formado. Então, ela está mais acessível a ouvir, a compreender, a entender do jeitinho da ele ego ali em sua estruturação. E aí, quando viu uns maus pendores, não é para matar, não é para cortar de uma vez, não é isso. É para podar, né? Reprimir os maus pendores, e a criança vai manifestar, ou seja, o ego está ali em formação, isso é natural. Se a criança tem uma mal inclinação para a mentira, porque traz uma segurança, lembra? E nessa fase é a fase da sobrevivência. O que predomina nessa fase mais infantil? A segurança e a busca pelo prazer. Então, e predomina nessa fase. Então, a segurança é o eu. Quando um ego mente muito, fica fantasiando, fica ludibriando, é porque aquilo dá uma segurança, ele está carente. Então, eu preciso trabalhar isso e mostrar que segurança não é se esconder dessa forma, né? E aí eu preciso trabalhar isso, é enfrentar as consequências dos atos, é trabalhar de forma correta. Então, como é que eu vou ensinar isso? Aí, a educador recebeu o tutelado, né? Tudo é calculado. Então, a gente precisa, o meu filho, a minha filha, tá? Isso são espíritos afins, né? Seja para o lado positivo ou para o lado, né, das antipatias, e eu preciso trabalhar isso. E é um aprendizado, assim vai ser o filho do outro, e assim sucessivamente. Vamos lá. Adolescência agora. É uma fase desafiadora. Vou trazer essa poesia e da benfeitora para depois entrar nas coisas mais complicadas. Essa poesia é bonita, como se fosse algo, né? Isso era para acontecer, tá bom? Desse jeito ela está falando aqui, mas normalmente não é assim que acontece. Tá? Ela fala assim: o desabrochar da adolescência, a semelhança do que ocorre um botão de rosa, esse abre ante a arícia do sol, desvela-lhe a intimidade. E se encontra adormecida e desperta, suavemente, aspirando a vida, exteriorizando o aroma e oferecendo pólen para a fertilização e ressurgimento em novas e maravilhosas expressões. Isso é a adolescência. A gente vai ver essa fase maravilhosa.
e tudo vai aflorar. Porque até então, na criança, uma força grandiosa em nós é a força da criação, da questão sexual. Quando eu falo sexual, não é só do ato em si, é da criação, e dá o prazer, né, as cores, dá a vida para nós. Então, pensa aí, eu sempre falo assim para as pessoas, pensa numa flor. O formato, e eu imaginei a cor dessa flor, tudo eu estou pensando aí, o pensamento é a energia psíquica, a energia sexual, como a gente diz, né? A energia criadora. Então, isso tem a ver muito com a minha questão da sexualidade. Então, isso é muito forte. Então, na pré-adolescência, isso vai se abrir. E até então estava bloqueado. Porque senão não dava conta, e aí tudo o ego é calculado. Nessa hora vai abrir esse campo e o ego vai ter que lidar com isso, na questão da sexualidade. Então, vou trazer mais um ponto para a gente conversar. Então, ela diz assim, ali estava tudo bonito, né? Ela diz assim, nem sempre esse despertar é tranquilo, podendo, às vezes, ser uma irrupção vulcânica. Ela vai usar essa imagem aqui do vulcão. De energias retidas estouram, produzindo danos. Depois ela vai entrar em outros aspectos aqui, mas a gente vai já aumentar. Luiz, então estava ali o ego em formação, já mostrou várias tendências, e aí eles estão ali, o meio pode ajudar esse ser. Eu coloquei a tendência da mentira, pessoal, da fantasia, é uma tendência, né? E tem muitos espíritos como a gente. Mas tem muitas outras tendências. A tendência do ciúme vai aparecer? Vai. Das vaidades vai aparecer? Vai. Da questão do egoísmo? Vai. E são tendências muito inatas. Da agressividade, de querer resolver no tapa, né? Vai acontecer isso nessa idade infantil? A criança vai, pegou meu brinquedo, eu já parto para cima. Tem uns que são mais passivos. Aí começa a chorar, começa a fazer ali, vai buscar segurança no pai, na mãe. Aí ele pegou meu brinquedo. Tem outro que já vai para cima. Então a gente precisa entender como é que aquele ego lida com os conflitos. Então é a gente ensinar ele a não usar essas formas, nem se acovardar e outros resolva, nem querer resolver no braço. Mas tem formas de resolver o conflito. E aí agora a gente entrou na adolescência, porque tudo isso está indo, não foi trabalhado, vai vindo, ou foi trabalhado e chegou agora. Aí vai abrir um canal, e o canal é forte. Porque é do campo agora do pertencimento, né? da aceitação de si mesmo, de se sentir incluído, de se sentir aceito, de se sentir amado, dos ídolos. Então, aí começa um campo da sexualidade, porque a energia sexual, não estou falando só dos relacionamentos amorosos, não é isso. É de eu me sentir pertencente ao grupo, de eu me sentir acolhido, de eu me sentir ali fazendo parte da... E tudo isso é essa busca do pertencimento do indivíduo. Enivaldo, para não dizer Valmir, pode falar. Luiz, é uma coisa que eu não posso deixar de falar, porque isso me pegou muito, não só na minha adolescência, quanto do meu próprio filho, né? Então é muito complicado isso, né? Porque eu vejo tudo isso que você está falando, tudo isso eu consegui ver. E que pena que a gente não está com essa cabeça hoje para resolver, para enfrentar o que eu enfrentei, que eu não sabia. É por isso que a gente ignorar tudo isso não dá base para a gente cuidar disso. Meu filho vai fazer 40 anos. Então, são quantos anos atrás? Mas Meu filho mentiu, meu filho era um grande mentiroso e até hoje. Hoje é um empresário, mas foi preso, roubou. Ele nunca viu isso na minha casa.
a gente fala assim de influência, de amor. Até isso a gente não consegue, em muitas vezes, porque ele não viu isso na minha casa, a mentira, tirar coisas dos outros. Eu sou uma pessoa muito justa, né? Embora ser sagitariano, que não tem lá, outra, mas muito justo. Então, olha, foi muito dolorido. Hoje eu vejo, ele tem o filho, teve o neto, né? E que ele está estragando o menino assim, por ele não ter tudo que ele teve, porque ele foi, que eu não tinha condições de dar, e ele foi pegar dos outros. E hoje, meu neto tem 5 anos, já tem carro motorizado de buggy, andando na rua, eu vi vídeos. Eu vou falar alguma coisa? Não, isso não cabe mais a mim. Mas para você ver, né, o erro sobre o erro, sobre o erro, e a gente... O que eu quero dizer é que nem sempre, como pai, a gente consegue influenciar. Esse é esse ponto, né? E é frustrante. Pelo menos para mim foi muito frustrante. Muito. Então, vamos aprender aqui. Desculpa eu expor a minha vida, porque essa é a minha proposta, sabe? Eu já disse isso, essa é a minha proposta para eu melhorar, para eu me conhecer, para eu me livrar desses fantasmas que me perseguem, né? E essas responsabilidades que hoje, com esse curso, eu estou vendo que eu não tenho essa responsabilidade, ainda mais agora, né? Então, desculpe, mas esse é o meu... Então vamos aí para a gente aprender junto, né? Primeiro, vamos treinar isso muito aí durante o nosso estudo, nas aulas mais para frente. Toda vez que eu enxergar uma tendência, eu preciso enxergar a carência, tá bom? Porque a gente vai olhar uma tendência, como o Valmir colocou aí, né, e muito vivencial, de um ego e busca a segurança, né, mentindo, ludibriando, né? Qual é a carência por trás disso? Porque a gente precisa influenciar esse ego a entender isso. E ele precisa trabalhar essa enfermidade. E a gente vai fazer isso com o ego e nosso, né? O eu. Toda vez que eu identificar em mim uma tendência, eu preciso identificar a carência e estar por trás dessa tendência, e eu preciso curar isso em mim. Preciso trabalhar essa cura. Uma outra nós sempre iremos influenciar. Vamos deixar esse mantra. As nossas atitudes, os nossos comportamentos influenciam as atitudes e os comportamentos do outro, mas não momentâneo, porque a gente já influencia e predomine na hora a influência. Lembra? Não vai determinar na hora, mas influenciou. Aquela consciência vai desabrochar quando, Luiz? Não sabemos. Às vezes pode ser determinante na vida daquele ego e já estava maduro para isso, já estava trabalhado para isso, pum, só foi um incentivo ali, ele acordou e se lembrou de algo e colocou determinação e foi mudando o seu comportamento, a sua atitude. Pode ser que o outro entrou e saiu e nunca entra e sai, sempre entra e fica. Então, a mente maior é o self, né? Ele vai absorver tudo. O ego, às vezes, vai, não dou importância. Mas lembra, o ego é temporário. Quando for construído, até no processo de desencarne, vai mexer um pouquinho com esse ego. E aí, aquilo que estava lá embaixo pode vir para cima. E aí, o ego vai ter que ver. Aquilo que ele menosprezava vai vir à luz. Então, a gente... Duas coisas, e para eu não prolongar muito. Uma é quando eu identificar uma tendência, eu tenho que identificar a carência por trás daquela tendência negativa. A outra, eu sempre influencio. Pode ser que no momento não determinei o comportamento do outro. Era o colher, né? Mas eu sempre influencio. Para o bem quanto para o mal, tá bom? A gente sempre vai influenciar. Só esse ponto. E, Valmir, eu agradeço sempre, né? Você abrindo aí
a porta do seu coração, né? Isso é muito bom, porque a aula é vivencial e eu admiro a sua coragem, né? E a gente possa também trazer, né? Lógico, alguns não têm essa espontaneidade, a da um, né? A gente não é igual a ninguém, ainda bem, né? E nós aprendemos com os outros, mas cada um tem uma maneira de se manifestar. Tem outros que escuta mais, e tem mais ali, tem outros que vai falando e a gente se completa. Tá bom? O Valmir tem essa característica, é muito boa, né? Eu acho, né? Pelo menos a minha visão. Essa é a minha proposta da minha reforma íntima, sabe, Luiz? Essa é a minha proposta. E pena, só concluindo, desculpe, que pena que eu não tenho essa consciência, esse ensinamento que eu estou tendo agora para ter ajudado meu filho, né? E eu acredito que o que a gente incentivou, o que a gente... algum momento vai aflorar. Perfeito. Isso. A tarefa não terminou, viu, Valmir? A gente só está aí num pedacinho da vida. Continua. Então, fica despreocupado, fica despreocupado. Muito obrigado. Ó, vamos aí dar prosseguimento, porque a adolescência, como eu falei, o que vai abrir na adolescência, além de áreas que estão sendo estruturadas no físico, porque o físico é somente uma indumentária, porque para o espírito utilize, a gente está falando do ego, é o centro da consciência, está tendo mais abrangência no entendimento do corpo, e aí vai vir energias, e ela comparou a um vulcão, né? E a energia do campo da questão da sexualidade. E aí os hormônios, né, os prazeres, a idolatria. Estou trazendo as coisas mais ligadas a gente transfere os nossos desejos para o outro, a gente é a princesa, o príncipe encantado, a gente é um mundo mágico, a gente é revolucionário. Então, essa é a fase e o ego está passando, nós chamamos de adolescência, né? E aí ela vai trazer um aspecto interessante. Ela vai falar, noutras ocasiões, pode expressar-se como sofrimento íntimo, caracterizado por fobias de aparência inexplicável, e repontam como conflitos, consciência de culpa, pudor exacerbado, misticismo e mecanismo bem elaborado de fuga da realidade. Ó, para a gente finalizar essa parte, é muito profunda, eu trouxe só esses slides da adolescência para a gente já entrar na maturidade, para dar tempo de falar da maturidade. Olha, no ego ali adolescente, nessa estrutura, o que vai começar a aparecer muitas coisas? O sofrimento, nós somos espíritos inferiores. E como é que a gente foge desse sofrimento? Às vezes vai acontecer várias coisas ali. Ela fala de fobias inexplicáveis, porque consciência de culpa é o que mais a gente tem. A gente tem um pudor exacerbado, a gente é ser, né? Vamos aqui conversar um pouco. Vamos olhar um pouquinho para vocês. Vamos conversar, porque a gente vai se identificar até hoje. E isso não é estanque. Luiz, eu era criança, aí passei para outra questão da estrutura egóica, ficou lá para trás. Não, acompanha. A gente vai indo. Eu busco segurança, eu busco prazer, na adolescência o pertencimento, os reconhecimento, as idolatrias, o primeiro ídolo é a minha imagem, né? A gente idolatra a imagem, é um Deus que a gente tem dentro de nós, é a nossa imagem, a minha imagem era aparecer para o mundo como um ser ideal, como um ser perfeito, como um ser revolucionário, e aí a gente começa a criar essa imagem. E aí é o nosso primeiro ídolo. Depois a gente começa a transferir muitas coisas para fora. Às vezes vem conflito de um exagero, tudo exagero, né? A gente é uma pureza nas pessoas, nas coisas, aquele pudor exacerbado, a gente é pureza, mas olha para dentro do indivíduo e a gente vai ver que o indivíduo tem nojo dele mesmo. Então, primeiro, eu preciso aceitar a sujeira que está dentro de mim. E aí me propor a limpar isso. Mas não, aí eu fico cobrando a pureza no externo. Quando eu busco sempre algo, é que está faltando dentro de mim. Então, vamos prestar atenção nisso. Às vezes eu tenho aquele sentimento de culpa tremendo.
sentimento de UPA para espíritos homagentes, eu diria, é comum, não é normal no processo. Mas para nós, a gente não erra, porque a gente se acha perfeito. E aí a gente se prende nos erros. Se eu encarnasse com a consciência que eu tenho hoje, e aí lá na parte espiritual vai abrir mais essa consciência para eu enxergar algumas coisas. E aí eu encarnava, eu vou ficar sempre olhando para trás, não é? Vou ficar sempre olhando para trás. Ah, eu errei ali, eu fiz aquilo, fulano fez aquilo, aí eu começo a olhar a vida dos outros, né? E aí eu não evoluo. Então, por isso esse véu e essa inocência para recomeçar de novo, vai indo. Mas aí vem as tendências. E eu preciso lidar com as tendências. Sentimento de UPA, isso é o quê? É auto-amor? Não, não é auto-amor. É um auto-martírio, Luiz? É um martírio tremendo. Porque se eu acho, eu vou trabalhar a UPA olhando para o que eu fiz de errado e sentindo compaixão e tristeza e vergonha, e eu acho que eu vou resolver, não vou, eu vou ter que mudar. Eu trabalho o sentimento de UPA com responsabilidade. Então, eu tiro a palavra UPA por responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Eu fiz no passado isso, hoje não vou fazer mais. Ali era o nível de consciência que eu tinha naquela época. Mas a gente não tem essa maturidade. Imagina nesse nível aí do ego. Imagina o adolescente. Vai ter, não? Não vai. É muito impulsivo, não é? É resolver de forma rápida, imediata e sem ver. Não é nem ver. Era uma varinha mágica, bater, resolveu, acabou. E não é assim a vida. Então, o Espiritismo, como vocês estavam falando, é uma doutrina difícil. Depois eu vou trazer até uma observação de São Vicente de Paulo, que vai chocar a gente. Mas é difícil porque vai chamar o indivíduo à responsabilidade. E aí muitos jovens não querem responsabilidade. Querem viver ainda no campo de fantasia de idolatria, não é? E aí o movimento do jovem é difícil no Espiritismo, porque não tem ninguém para estimular. E pegar esse jovem e trazer esse sentimento de responsabilidade de forma mais leve. E assusta o ego nessa fase. Mas eu vou ter que viver isso? Vou ter que fazer isso? Não, não é. Então, ele fica no campo de fantasia. Vamos aqui para dar tempo da maturidade? Então, nós somos já seres maduros? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver, porque até agora nós estamos vendo egos em formação, está aí nesse campo. Agora, colocando, como eu falei, da benfeitora, eu coloquei muita coisa do adolescente, porque tirei outras, né? Ela vai dizer do conflito, de não ser mais criança, o adolescente saiu da fase ali, encontrando-se, no entanto, sem estrutura organizada para os jogos da idade adulta, ali no meio termo. Portanto, o período intermediário entre as duas fases importantes da existência terrena. E sem a regra de preparar o ser para as atividades existenciais mais profundas. Luiz, tem egos, e nessa fase da adolescência ele já está maduro? Tem. Tem irmãos nossos e supera isso. Mas a maioria de nós não, né? Então, vamos lá. Maturidade. A maturidade vai acontecer quando? Então, aí é uma pergunta interessante que Kardec vai fazer. Qual o motivo da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? E o espírito se modifica? Então, Kardec é lá um grande educador, um espírito também, a gente sabe, muito maduro. Ele percebe que, ao sair da adolescência, cria uma maturidade na maioria dos seres encarnados aqui. Então, os espíritos ali, peguei parte da resposta, né? Vai dizer assim, o espírito retoma a natureza, ele é próprio e se mostra qual era. Vamos entender isso aí antes de eu colocar um outro slide da maturidade. Vamos entender. O que acontece? Sair da adolescência, o órtex,
o aparelho, e não é só o físico, pessoal. A mente está desenvolvendo, o ego está ali em desenvolvimento. Aí começa o ponto ali da maturidade. E aí começa essa ligação com o superconsciente, com as questões mais profundas. E aí muitos jovens entram numa depressão. A depressão é algo, e é um estudo assim que a gente vai fazer, mas e colocando, não leva ao pé da letra que eu vou falar. É algo e o indivíduo fica rememorando, não é lutar, mas também não é fugir, e aí fica naquele ponto, e aí entra numa tristeza profunda, porque precisa realizar, precisa trabalhar, precisa reformar. Ao mesmo tempo, aí entra naquilo de não querer fazer, e as coisas sejam prontas já. E aí entra numa tristeza e vê a vida com muito peso. E aí começa a entrar. Outros não, começa a fuga onde? E aí entra muito essas fugas. Bebidas, drogas, tudo e foi inibir esse campo da questão mais profunda. Então, tudo e levar aquele ego nesse estágio, já está maduro, a buscar algo mais profundo, ele vai querer fugir. E aí foge como? Aí tem várias formas, e a gente vai estudar os mecanismos de defesa. Mas aqui, para a gente entender, vai fugir inibindo o superconsciente, porque lá está o planejamento, aquilo que veio fazer, as possibilidades, tudo e é trabalhado lá do outro lado, e o indivíduo já entendeu, ele está, e isso vai aflorar, mas ele não é. E ainda é ficar numa segurança, uma falsa segurança. Vocês estão entendendo ou não? Então, é um processo difícil, Luiz. E se a gente enfrentar, o que vai acontecer? Aí eu vou passar o outro slide aqui para a gente entender. Mas aumentar 9:05, né? A hora passa voando, né? Passa voando. Nessa fase, antes de vocês... A Edna ia falar, Edna? Não? Não. Não, né? Então, vou botar o slide e a gente vai ter tempo para aumentar. Vamos. Então, deixa eu colocar... Opa! Apresentar aqui. É um slide curtinho. Então, só para a gente refletir e num aspecto, não é depois desse, né? Eu vou colocar um só para a gente refletir. Então, ele diz assim, ao atingir a idade adulta, a benfeitora está nos explicando, o ser deve, é um dever, é uma obrigação, deve estar em condições de viver as suas responsabilidades. Mas isso acontece? A gente vai ver que não. E os desafios existenciais. Então, na idade adulta, as leis vai chamar o indivíduo a viver, é um dever, a viver as suas responsabilidades, desafios. Aí ela diz, é comum, não é normal, mas é comum. No entanto, percebe-se, o desenvolvimento fisiológico raramente faz acompanhado do seu correspondente emocional e se transforma em conflito. Ela está dizendo, amadureceu tudo no corpo, está tudo prontinho, o sistema está montadinho para a mente se manifestar, para o ser se manifestar. Mas, desenvolveu só o fisiológico, mas emocionalmente, espiritualmente, não está desenvolvido. E aí vai acontecer, e trazendo esse irmão, eu falei a trazer um bem pequenininho, é uma das coisas que a gente tem dificuldade. Ele diz assim, o ego maduro é ele capaz de elaborar as suas próprias frustrações. Vou dar um ponto aqui para depois a gente trazer o exercício. Opa! Deixa eu dar um ponto aqui. A gente vai trazer o exercício. Pessoal, um ponto. São vários, mas para a gente se observar e enfrentar. Nós somos pessoas adultas? Somos. O corpo está prontinho? Tá prontinho. Quando o corpo eu estou falando, o biológico e os corpos espirituais. Né?
estão prontinhos para a mente se manifestar. Só que a gente não consegue elaborar as frustrações, não é? Desde criança, desde quando o ego estava sendo montado nessa vida, estava sendo estruturado. Porque a dificuldade que o ego tem é de ser frustrado. É um dos pontos que a gente tem mais dificuldade. Quando eu desejo algo, quando eu quero algo, e não acontece da forma que eu desejo, da forma que eu quero. Isso, para mim, me frustra. E a frustração é um motivador para que a gente possa caminhar, para que a gente possa rever rota, para que a gente possa mudar a forma que a gente está fazendo. Mas, às vezes, a gente assim, insistindo nos mesmos erros. E aí a gente vai se frustrar de novo. Luiz, mas as coisas não mudam na minha vida. Será que eu mudei a estratégia? Será que eu estou reprogramando? Será que eu estou elaborando as coisas? Ou eu estou agindo maquinalmente pelo inconsciente novamente, pelo primeiro andar? E eu não estou buscando as inspirações, eu não estou trazendo as minhas inclinações, e eu não estou olhando ela como deveria olhar. Então, é um processo difícil, porque a gente não sabe lidar com as frustrações, não é? Não é assim? Então, vamos olhar as frustrações, pessoal, porque é um campo muito importante para a gente amadurecer. Ser frustrado é bom. Dói? Dói, mas é bom. Porque a gente vai perceber que a gente não está no comando. A gente não está no comando. Nós somos servos. Nós estamos aí para trabalhar da melhor forma possível. Para usar o material que a gente tem da melhor forma possível. E quando não acontece da maneira que a gente quer e deseja, vamos olhar, não vamos transferir. Foi porque Deus quis assim. E tinha que ser assim. Não, vamos olhar. Eu preciso aprender com isso. Não é assim? Tem uma doença. Vou trazer amplo, a gente sente mais. Tem uma doença, Luiz. E aí eu vou pedir a Deus a cura, não é? Me livra desse mal. Eu já olho a doença como mal, não é? A doença me traz uma dor. E a dor, para mim, eu aprendi que a dor, ela é ruim. Mas a dor é um convite à autoobservação, não é? Alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser observada, não é assim a dor? Aí entra o sofrimento. E aí a dor está sinalizando, aí entra o sofrimento, é outra coisa. Mas, enfim, eu estou trazendo essa reflexão. A gente deseja algo. E se não acontecer da forma que eu desejo? O que a gente faz? Ou a gente espernia, ou a gente fala, não, é porque Deus quis assim. Será que ele quis assim mesmo? Ou eu estou me conformando com a situação porque eu não quero mudar? Então, a gente precisa avaliar. A gente precisa avaliar. Posso trazer o exercício ou vocês querem falar alguma coisa? Posso? Estamos maduros? Quem sabe lidar com as frustrações aí? Pode ser? Oi? Pode ser uma pequena observação? Pode. Então, eu estou percebendo isso agora, 62 anos. Frustrações com meus filhos, frustrações, mas não é meu mais, né? E falei do meu filho mais velho, o último, 24 anos, caçula, que eu tratei com mimo e tal, foi embora da minha casa, foi morar na casa dele, mas mal me falou tchau e mal me falou obrigado por tudo que eu fiz. Né? Então, mas eu sei que ele vai aprender, depois talvez espero que a consciência dele caia, o ego dele, né? E que ele reavalie tudo isso. Mas criei, formado, inteligente, né? Aprendeu a falar inglês sozinho, é autodidata, todos eles são inteligentes, graças a Deus, então já fiz minha parte, então eu
não tenho que me sentir frustrado, né? Eu tenho que entender que eu não sou, não tenho a rédea de tudo, né? E não posso transformar além do que eu pude incentivar. E o que eu tenho que falar, talvez eu não faça prece, é agradecer a Deus por esse momento, desse aprendizado, essa oportunidade que nós estamos tendo. E que nós, desse grupo, não, não, não desperdiçamos essa oportunidade. Não podemos desperdiçar essa oportunidade, porque ela é única de nos autoconhecer. Então, eu tenho a agradecer, tá? Essa é a minha prece. Gratidão, tá? Pela oportunidade. Muito bom, muito bom. Antes de passar para o Chico e Kátia, né? As observações do Valmir faz a gente refletir, né? Então, vamos refletir aqui. Um espírito que já está numa condição superior à nossa. Então, a gente acha é um espírito de luz, né? Só porque está numa condição superior à nossa. É luz para nós, a gente está em trevas, né? Mas um espírito está numa condição superior à nossa. Quando ele vem uma tarefa no mundo de provas e expiações, será o que ele pede? Então, vamos pensar. É provas e expiações aí, né? O espírito vem aí trabalhar. E o que mais ele cresce, o que mais ele vai trabalhar dentro dele e fazer que aquilo cresça mais ainda. Ele vai pedir ingratidão? Vai, não? Vai passar por provas de gratidão? Ele vai pedir para passar por provas de traição? De rejeição? De humilhação? É para responder ou é para pensar? Vamos pensar. Porque as provas são oportunidades de crescimento. É a mesma coisa do trabalhador chegar e falar, hoje eu quero ir trabalhar, mas eu quero sentar lá na minha cadeira e não fazer nada. Então, a gente deve mudar a consciência do ego e soa, e no momento que estou. As provas é para o meu crescimento. A ingratidão vai bater na minha porta e eu preciso trabalhar isso em mim. Às vezes, e muitas vezes, a gente fica olhando o ingrato. Não é? Eu estou olhando só o ingrato. Mas eu não devo mais fazer isso a partir desse momento aí. Eu começo a olhar o que aquela ingratidão está me pedindo para que eu possa crescer em mim. Então, vamos prestar atenção nisso. Vou passar aqui para o Chico, porque eu filosofei, e ele levantou as mãos, e a Gladys falou, é para pensar? É só para pensar. Só para pensar mesmo. Chico, meu amigo. Ô, meu querido amigo, tudo bem? Tudo. Eita. Não, você está comentando aí, né? É uma coisa assim que a gente trabalha as virtudes, né? A gente trabalha a paciência, né? O perdão, né? A resignação, né? Você está comentando aí, isso daí me chamou a atenção quando você falou um pouquinho mais atrás aí, né? Se vem aí alguma coisa que mexe com a gente, uma prova, né? O quanto que a gente deixa a vida, né? A vida nos levar, né? Tá bom, eu aceito porque eu estou precisando, tal, né? Qual é o limite realmente, né, Luiz, da resignação, né? Qual é a verdadeira ação dentro da resignação? Ela, vamos dizer assim, é uma virtude ativa, não passiva, né? O quanto que a gente entende isso, entendeu, Luiz? Entendi. Eu sou resignado, mas qual é a função da resignação, né? Seria aceitar e trabalhar fortemente para modificar, né? Então, por ser uma virtude ativa, porque muitas vezes a gente olha a resignação, tá bom, Deus me deu esse problema, aceito, porque Deus que trouxe isso para a gente, né? Eu preciso passar por isso, né? E eu acho que é um limite muito, muito estreito, sabe?
e você falar assim, pô, eu estou sendo resignado de uma forma correta, ou eu estou deixando a vida me levar, porque Deus assim o quis, né? O quanto que isso a gente entende sobre essa virtude, entendeu? Todos Entendi. nós aqui, todos nós passamos por assim, experiências, né, que mexem muito com a gente, né? E a virtude diz que a gente tem que ser resignado, né? Então, essa resignação é olhar no espelho e falar o que quer dizer isso, né? É uma resignação, tem que ter ação em cima disso, né? Entendi. Então, é uma coisa assim que a gente precisa entender aí o conceito disso daí, o verdadeiro sentido de algumas virtudes, para que a gente não se deixe levar pelos problemas, né? E aceitar com gratidão o problema, porque a gente tem essa resignação, que Deus está ali, né? Que tudo acontece porque ele realmente colocou na nossa frente, mas para a gente reagir, para a gente ter uma ação em cima disso para realmente modificar, né? Então, é uma coisa assim muito delicada de se entender, né? Então, é isso daí que você colocou aí que veio Não, boa reflexão. Sei que o tempo está aí, urge, né? Mas tudo que a gente fala é para o nosso aprendizado, e a sua reflexão não poderia deixar de fazer uma observação, né? Antes de passar para a Ed, nem passar o exercício para a gente finalizar. Mas todos entenderam aí, o Chico trouxe para nós, né? Então é isso, a gente vai ver muito isso aqui, né? As provas, as situações externas são motivadores para que a gente possa mudar o que a gente sente, o que a gente pensa e como a gente se manifesta. Se a gente achar, eu estou passando pela prova só por passar, a gente está equivocado. A prova nos convida a mudanças, né? E aí cada um vai ver como é que muda, não é? Então, era história. Eu vim com meu marido, com minha esposa, né? Estou aí aguentando, estou aí passando firme. Aí a gente vai perguntar, mas você aprendeu o quê? Então, essa resignação que o Chico está falando. Não, eu fui resignado, eu silenciei, eu suportei tudo, mas é isso que a prova é de você, né? Então, é isso, né, Chico? Foi mais ou menos nesse sentido, né? Então, a gente precisa. Aí a gente volta naquela frase para passar aqui para a Edna. Os desafios não estão na convivência, no externo. O desafio não é isso. O desafio é conviver com o que eu penso e sinto em relação ao externo. Então, se algo está me incomodando, como é que eu vou lidar com aquilo? Gritando, né? Partindo para a agressão, silenciando. Como é que eu vou lidar com essa situação? Então, aí é comigo. Né? Edna? Então, eu vou resumir, porque é muito, muito longo, né? Vou resumir um pouquinho. Então, eu tive 2 filhos, né? E todos os nossos filhos são bonitos e inteligentes, né? Então, mas a filha era muito... Muita gente falava para mim, até da minha família, Edna, você nunca estudou, seu marido também. Como que essa filha nem falar? Ela demorou para aprender a falar, mas ela falava certo. Ela quis estudar, ela quis tudo. Então, eu vai estudar, né? Então, eu fazia de tudo para estudar. Formei os dois advogados. Então, minha filha estava muito feliz, tal, e com muitos planos que ela ia fazer. E, de repente, ela teve um probleminha, tontura, sei lá e tal. Levei o médico, tá, fez alguns exames, ela tinha esclerose múltipla progressiva. O médico me chamou e falou, não tem cura. Isso fazem 18 anos. Não tem cura, mas nós vamos fazer o que puder, tal. Então a gente foi fazendo o que pôde. Eu fui vendo a minha filha se definhar. E eu nunca me revoltei. Eu não tinha o ensinamento que estou tendo hoje, aqui espírita, não tinha.
Mas eu acho que eu fiz mais ou menos certo, porque eu pedi a Deus para me dar força. A única coisa que eu pedia para ele é dar força. E ele deu até o final. A doença dela durou 4 anos e 8 meses. Ela ficou, ultimamente, ela ficou internada, porque eu também saía pedindo tudo, né? Ela tinha o AB, eu fui no AB, eu quero ajuda. E todo mundo me ajudou. Então, ela tinha um bom plano de saúde que ela fez também pela OAB. Ela me instruiu tudo para fazer. Ela foi internada no Hospital Santa Catarina. No final mesmo, ela ficou 2 anos e pouco internada na UTI. E foi muito difícil. Ultimamente, ela não conversava mais, a gente conversava pelo olhar. Ela me via chegar na porta, assim, né? Ela abriu um sorriso tão grande para mim. Ela me dava tanta força. Foi muito difícil. Até hoje é como se eu estivesse passando isso agora. É. Mas eu fico pensando, quando ela foi, eu conversei com ela, falei, pedi para ela, agradeci a ela de ter me escolhido para ser mãe dela. Aprendi muito, muito, muito. É isso mesmo. E o meu filho não estava nem aí, ele se casou e tal, está muito bem hoje, não sei o quê, mas ele é totalmente diferente, completamente diferente. Eu amo esse filho, só tenho ele. E eu sei que ele retribui, mas é o teu negócio, a família dele, essa coisa toda. Você falou do bebezinho, eu tenho agora um bisneto bonitinho também, muito maravilhoso. Mas eu não tenho nem o prazer de estar junto com ele, porque eu tenho uma nora que eu vou te contar, então fico quieto. Então, fico quieto. Mas são coisas que a gente passa. Eu não sei, acho que é a coisa mais difícil que uma pessoa... Eu estou hoje, vou fazer agora 88 anos. E agora achei vocês aqui, né? Eu fico procurando alguém para que eu possa aprender alguma coisa e tudo, né? Mas muito bom, viu, Edna? A Edna não fala, mas quando fala, né? Tá vendo aí? E te entendendo perfeitamente, meu irmão. Eu gostaria de ir ouvindo mais, essas histórias sempre nos fazem crescer, mas o mais importante de tudo isso, né, Edna? É o que você viveu, o que você fez, e o que você aprendeu. E os laços não se quebram jamais, né? Então, a gente está sempre unido. O importante é isso, mas como eu vivi a experiência? A minha vida foi vivida ou não? Essa é a pergunta que a gente vai fazer sempre, né? Eu vou aqui trazer o exercício, viu? E obrigado por compartilhar, viu, Edna? A sua história aí, né? E dá para ver o amor, a ligação que você tem com esse ser, né? E a sua filhinha. E aí, continua. O amor é assim. O importante é o que a gente vive, o que a gente sente. E você já deu para ver aí que você tem muito amor no seu coração e a convivência das duas aí foi nobre, né? E continua sendo, e do outro lado a gente sabe, você é espírita, né? E sabe muito bem. Ó, vou trazer aqui, para a gente finalizar, já extrapolei o tempo, todo dia eu estou extrapolando. Exame da consciência, pessoal. Vamos fazer esse exercício. É grande o texto aqui motivador, vou ler rápido. As diversas enfermidades, as variadas frustrações que se irradiam no ego, as frustrações sempre do ego, né? Tem, porém, uma historiografia muito larga, transcendendo a existência atual. Ciúmes, ressentimentos, inveja, ódio, maledicência e um largo cortejo de emoções perturbadoras são os filhos diretos do ego e deseja dominação. E, na ânsia de promover-se, nada mais logra do que projetar a própria sombra, profundamente prejudicial e iníqua. Vamos ler com atenção isso aqui, pessoal, mas vamos responder esse questionamento, é simples. Nas minhas atitudes, consigo enxergar a necessidade enfermiça de querer ser visto e admirado? Quando isso não acontece, como me sinto? Vamos ser verdadeiros. Então, a gente viu aí, e o ego,
E quando falo ego, não é o ego em si, mas o ego nosso, o ego infantil. A gente chegou na fase adulta, estamos aqui trabalhando, mas nós temos muita coisa da criança lá ainda, do adolescente também. A gente tem muitas carências. Vamos responder esse exercício. Porque as dores nossas, tristezas nossas, angústias nossas, estão ligadas às deficiências do ego imaturo. Ciúmes, inveja, ressentimentos, a gente não admite. Às vezes a gente fala, não, eu superei, já passei um pano naquilo, mas aí quando acontece algo semelhante ao que aconteceu lá, aí a gente vai mostrar, a gente não esqueceu. E a gente lembra, aquela memória está vivíssima no nosso inconsciente. A questão emocional está ali aflorada. Isso é dizer, e eu não superei. Então, vamos superar isso, né? É simples, Luiz? Não, não é simples, não. Mas vamos firmes nesse propósito.